Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Sara, sou uma mulher transexual. Enfim, gente. Hoje eu vim fazer um vídeo para uma inscrita amiga minha que pediu para mim falar um pouquinho mais sobre se eu estou fazendo minha dilatação. Para quem não sabe, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Eu tinha um piu-piu que eu transformei em uma Laricinha, né? Que eu falo bonita, né? Porque pra mim ela é bonita. Então, não só pra mim, né? Mas eu estou aqui para falar sobre um pouquinho sobre ela e se eu dilato ou não. E como isso é muito importante, né? Principalmente para nós que fizemos a cirurgia. Então, vou explicar um pouquinho. Eu acho que esse vídeo não vai ser nem um pouco longo e nem um pouco curto, né? Mas vai ser razoável. Vou explicar para vocês. Então, eu fiz a cirurgia, gente, já tem 2 anos, né? E fez 2 anos esse mês. Ou esse mês não, esse ano. E em março eu fiz 2 anos, né? Então, dia 15 de março eu fiz 2 anos de cirurgia. Mas então, gente, se eu ainda continuo fazendo a dilatação, gente, eu continuo, mas é uma opção minha. Não é porque, eu tenho que fazer dilatação. Assim, a gente tem que fazer dilatação, mas se você tem uma vida estável, assim, a mais ativa, né? E você não precisa ficar fazendo dilatação. A não ser que você não tenha uma vida ativa, assim, como eu vou falar, sexualmente ativa, né? Então você não tem essa necessidade. Mas eu, Sara, mesmo tendo uma vida um pouquinho mais ativa, um pouquinho porque ultimamente eu tô muito assim, gente, eu tô muito zen, sabe? Mas é uma opção minha, né? Então, mas eu basicamente eu faço a dilatação, eu preciso fazer dilatação. E quando você faz a cirurgia, você tem várias etapas, né? Você tem que passar por um. É tipo um dildo, que eu vou falar para vocês o português, claro, que é como se fosse um pênis de borracha. E tem vários tamanhos. Tem do pequeno ao médio e ao grande. E eu, no meu caso, eu já comecei pro médio ao grande. Por quê? Porque o médico me indicou, né? Cada médico indica uma forma, né? Tem uns que começam pelo pequeno e depois vai pelo médio e depois vai pelo grande, mas no meu caso não. O meu já foi já do médio pro grande. E ela me perguntou se eu tinha dores, assim, quando eu fiz a minha escrita, né? Perguntou pra mim se eu tinha dores quando eu fiz a minha cirurgia. Gente, eu não tive dor nenhuma. O que eu tive foi um desconforto porque, tipo assim, é uma cirurgia, até seu corpo se adaptar àquilo que foi feito, então leva um tempo, né? Então, tipo assim, eu não tive dor, mas o desconforto sempre tive. Porque você introduzia aquela coisa ali, tipo, e você ficava meio assim, entendeu? Então, eu ficava meio receosa, né? Ficava com medo de estourar os pontos. No meu caso, não foi nem a questão de dor, mas eu ficava com medo de estourar os pontos, porque mesmo quando você fez a cirurgia, eles querem que você faça a dilatação mesmo com os pontos ali. Por quê? Para o canal não fechar. Porque é como se você caísse, cortasse o dedo, sei lá, alguma coisa assim, aquilo estende a fechar, né? Porque, querendo ou não, uma cicatriz não, é um corte, e o corte ele cicatriza. Então é a mesma coisa, quando você faz a cirurgia, a estende a fechar o canal, né? Da bonita. E aí, então, tipo assim, eu tinha que fazer dilatação 3 vezes ao dia. E eu fazia 3 vezes ao dia. Eu fazia de manhã, à tarde e quando eu tomava banho, que era à noite, né? Hoje eu faço uma vez só. Eu faço por minha opção, não precisa fazer, mas tipo, eu faço porque eu me sinto bem, mas sempre quando eu fazia antes. Hoje não, hoje o canal já tá perfeito, mas antigamente eu tinha que fazer, então era desconfortável. Era desconfortável porque para você abrir o canal, para aquele canal cicatrizar, foi uma luta, sabe? Quantas vezes eu ficava pensando que eu ia, né, acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, teve um momento que eu pensei que eu tinha estourado pontos no começo da cirurgia. E na verdade não tinha estourado pontos nenhum, mas na minha cabeça eu tinha estourado alguns pontos.
Não chegou a inflamar, não tive infecção, não tive nada. Graças a Deus, deu tudo certo. E sobre muita questão que muita gente até hoje me questiona se eu sou feliz e se é uma coisa que me incomoda. Então, tipo assim, ai, eu me arrependi. Gente, não me arrependi de nada. Estou muito feliz. E para mim, né, é uma realização única. Pelo menos é o que eu penso, né? Cada um pensa da forma que quiser. Às vezes eu escuto relatos de algumas mulheres trans falando assim que nós que faz a cirurgia, a gente, como que eu vou explicar para vocês? Se mutilam, né? E eu acredito que não é mutilação, eu acredito que é uma adequação, né? Adequar a nossa cabeça com o nosso corpo. E tem muitas que falam assim também que, ai, você não se aceita. Eu acho que não é questão de se aceitação. É uma coisa que você não se sentia bem. Então, eu não acho que é aceitar. Porque se fosse uma coisa de aceitar, eu me aceito como Sara, mulher transexual, mas eu não aceitava o que eu tinha e eu quis mudar aquilo. Eu acho que cada uma, né, querem mudar. Assim como algumas querem colocar prótese, eu optei por não colocar, entendeu? Eu tive a opção para colocar, mas eu não quis. Chegou um momento que eu queria muito, mas aí eu fiquei pensando, sabe? Se meu seio ia mudar, e meu seio mudou, literalmente, meu seio aumentou um pouquinho, eu engordei, né? Então, o peito aumentou um pouco, tô emagrecendo, mas meu seio está ok para mim, então não quero mais colocar prótese. Queria, assim, antigamente fazer a feminização facial, mas também não quis mais fazer. Porque é muito processo, gente. Desculpa, eu sei que tem várias etapas, tem várias coisas, e eu ia entrar numa fila para mim fazer de novo a cirurgia. Então não optei, que nem o silicone também. Eu ia ter que entrar numa fila para mim colocar as próteses. Então optei por não colocar por conta também disso. Porque mais 4 anos, mais 2 anos. Ah, não, gente, eu não tô pronta para isso. E sobre a minha cirurgia, tá tudo ok. Eu estou feliz, eu estou realizada. Faço sim dilatação, né? Porque a pauta foi essa, né? Se eu fazia dilatação ou não. Eu ainda continuo fazendo a minha dilatação, mas não é como antes. É uma vez que eu tomo banho, lá no banho, depois que eu higienizo o meu corpo todo, faço a minha lavagem toda bonitinha, aí eu vou lá e dilato ela. Só que eu não fico mais 1 hora ou 2 horas para dilatar. Eu fico poucos minutos ali, eu só coloco e depois eu tiro. Por quê? Porque meu corpo já está não é acostumado, tipo, já cicatrizou, então ele já se adequou com aquilo que hoje eu tenho, né? Que é a minha bonita, né? Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais curto, eu só foi mais explicando um pouquinho sobre a minha cirurgia. E se eu sinto dor, ou se eu senti dor, eu não senti dor. Como eu falei, foi só desconforto mesmo, mas dor, zero dor. E arrependimento zero. Vou continuar falando que no meu caso foi zero. Eu entendo outras meninas que não, depois que fez a cirurgia, não gostou, beleza. Mas no meu caso, eu estou muito feliz, eu estou realizada. E é isso. Eu espero que eu explique algumas coisinhas. Se vocês não entenderam, tudo bem. E se eu entrei um pouquinho na polêmica de aquelas que não querem fazer cirurgia, eu super respeito, mas eu acho que tem que ter o respeito de ambas as partes. Não é só aquelas que não fizeram, porque eu fiz e eu exijo respeito. E tem muitas meninas que não fizeram e não entendem o nosso caso e acha que, tipo assim, é palhaçada, a gente se mutilou. E eu não fiz mutilação. Eu fiz uma adequação com o meu corpo. Eu não aceitava o que eu tinha, então eu quis mudar. É como eu falo. Se você também não aceita que você tem um seio natural por conta de hormônio, porque não cresceu, e você quer colocar as próteses, ok. Então, eu espero que vocês entendam sobre essa situação. E respeitem aquelas que fizeram. E também, é como eu falei, eu respeito aquelas também que não fizeram. E tá tudo bem. E é isso, gente. Espero não. Tô aqui para causar polêmica com ninguém, não causar intriga com outras meninas trans, mas é para deixar bem claro, porque tem hora que algumas atropelam o espaço daquelas que fizeram a cirurgia e eu não invado o espaço de ninguém. Eu, eu sou amiga de todas. Para mim, eu acho que a gente não tem que ter
quem é mais, quem é menos, não é porque eu sou operada, que eu sou melhor, ou então que eu não se eu não fosse, eu não seria melhor nem pior. Pra mim, não vejo assim. Eu, Sara, não vejo assim. Mas tem ainda algumas que vê, né? Essa situação e tá tudo bem. Cada um, cada um. Mas é isso, gente. Espero que vocês curtem, compartilhem e ficam com Deus. Beijo.